Nos últimos tempos, temos enfrentado cenários alarmantes. Furacões, terremotos e outros desastres naturais parecem estar se intensificando em todo o mundo. O mais recente, o furacão Milton, deixou muitos se perguntando: seriam esses eventos meras ocorrências naturais? Ou poderiam ser sinais de algo maior? A Bíblia fala sobre tribulações, guerras e catástrofes como sinais dos últimos dias. Hoje, vamos mergulhar profundamente nesses textos bíblicos e explorar o que esses desastres podem significar para o futuro da humanidade. Fique conosco enquanto revelamos um tema que você não vai querer perder. Nos últimos meses, temos visto um aumento significativo na frequência e intensidade de desastres naturais. O furacão Milton, que recentemente atingiu a costa da Flórida, é apenas um exemplo do poder destrutivo da natureza. Ele causou uma devastação generalizada, arrancando árvores, inundando bairros inteiros e forçando milhares de pessoas a deixarem suas casas. Mas, além dos danos imediatos, o furacão deixou muitas pessoas se perguntando: isso é apenas um evento natural? Ou poderia ser um sinal de algo maior? O furacão Milton, como muitas tempestades recentes, se intensificou rapidamente, passando de uma tempestade tropical para um furacão de categoria 5, em questão de horas. Essa rápida intensificação se tornou uma ocorrência comum com furacões nos últimos anos. Além dos furacões, vimos incêndios florestais devastando partes do mundo, terremotos sacudindo cidades inteiras e enchentes submergindo vastas regiões. Será que esses desastres são mais do que apenas eventos aleatórios? Para muitas pessoas, esses desastres parecem sinais de algo maior, algo espiritual. A Bíblia fala há muito tempo sobre desastres naturais como sinais do fim dos tempos. Furacões, terremotos e outros eventos catastróficos têm sido frequentemente interpretados como avisos de grandes verdades espirituais. Será que o aumento de desastres naturais pode ser parte de uma mensagem divina, nos levando a refletir sobre nossa fé e o estado do mundo? Hoje, vamos explorar o que a Bíblia diz sobre desastres naturais e o que eles podem significar para o futuro. Desastres naturais, um padrão recorrente na história da humanidade. Ao longo da história humana, os desastres naturais sempre desempenharam um papel significativo. De enchentes a erupções vulcânicas, de terremotos a furacões, a Terra tem mostrado seu poder repetidas vezes. Um dos exemplos mais famosos de um desastre natural na Bíblia é o dilúvio nos dias de Noé. Este dilúvio não foi apenas um evento aleatório, foi um ato de julgamento divino e renovação. Deus usou o dilúvio para purificar a terra da maldade, salvando apenas Noé e sua família para um novo começo. Hoje, continuamos a testemunhar o poder bruto da natureza. Furacões, terremotos, incêndios florestais e enchentes parecem vir em ondas, um após o outro. Alguns cientistas sugerem que o aumento na frequência e intensidade desses eventos se deve à mudança climática e outros fatores ambientais. Enquanto a ciência pode fornecer uma explicação, os crentes frequentemente buscam uma interpretação mais profunda e espiritual. A Bíblia previu que os desastres naturais aumentariam à medida que o mundo se aproximasse do fim dos tempos. Em Mateus, capítulo 24, versículo 7, Jesus alertou que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ele descreveu esses eventos como o início das dores de parto, sugerindo que, assim como as dores de parto aumentam em intensidade e frequência antes de um nascimento, esses desastres se tornariam mais comuns
à medida que nos aproximássemos do fim. Ao considerarmos os desastres naturais que vemos hoje, fica claro que esses avisos ressoam com o nosso mundo atual. Embora não possamos impedir furacões ou evitar terremotos, a Bíblia nos chama a estarmos espiritualmente preparados. Esses desastres podem ser um chamado para despertar, encorajando-nos a voltar nossa atenção para Deus e refletir sobre o estado de nossos corações. Sinais do fim dos tempos. O que a Bíblia diz? A Bíblia está repleta de referências aos sinais que precederão o fim do mundo como o conhecemos. Esses sinais, frequentemente chamados de sinais do fim dos tempos, servem para alertar a humanidade de que um importante ponto de virada na história está se aproximando. Em Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8, Jesus adverte seus seguidores dizendo: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas vejam que não se assustem. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores de parto." Embora essas palavras tenham sido ditas há mais de 2000 anos, elas parecem descrever o mundo em que vivemos hoje com notável precisão. Guerras continuam a assolar. Conflitos entre nações não mostram sinais de trégua, e desastres naturais estão se tornando cada vez mais comuns. Mas, de acordo com a Bíblia, esses eventos não são aleatórios. Eles fazem parte de um plano maior, uma sequência divina de eventos que leva ao fim dos tempos. Lucas, capítulo 21, versículo 11, adiciona outra camada a essa profecia. Diz: "Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e eventos terríveis e grandes sinais do céu." Esses eventos terríveis poderiam facilmente descrever os desastres naturais que estamos testemunhando hoje, desde furacões, como o Milton, até os incêndios florestais e enchentes que afetam o mundo. Para muitos crentes, esses eventos são um chamado para despertar, um sinal de que estamos vivendo em um tempo de grande significado espiritual. Mas a Bíblia também fornece orientação sobre como responder a esses eventos. Jesus diz a seus seguidores para não viverem com medo, mas para serem vigilantes e fiéis. Embora os sinais dos tempos possam ser assustadores, eles também são uma oportunidade para fortalecer nossa fé e confiança no plano final de Deus. Ao testemunharmos esses eventos se desenrolarem, sejam furacões, guerras ou outros desastres, somos lembrados de que este mundo é temporário e que algo muito maior está no horizonte. A profecia dos 7 selos, no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, um dos livros mais misteriosos e simbólicos da Bíblia, fornece uma descrição vívida dos eventos que ocorrerão antes do fim dos tempos. No centro dessa profecia está a visão dos 7 selos, cada um representando um julgamento divino liberado sobre a terra. Esses selos descrevem calamidades como guerra, fome e desastres naturais, desdobrando-se um por um como parte do plano final de Deus. O 6º selo, em particular, nos dá uma imagem impressionante que parece refletir o tipo de desastres naturais que estamos testemunhando hoje. Em Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 a 14, está escrito: "Houve um grande terremoto. O sol escureceu como se estivesse vestido de saco de crina. A lua ficou vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra." Essa imagem tem sido frequentemente interpretada como uma referência a convulsões naturais maciças, como terremotos, erupções vulcânicas e até mesmo chuvas de meteoros. Será que furacões como o Milton
podem estar conectados a essas visões proféticas. Embora não possamos afirmar com certeza, os paralelos são inegáveis. Muitos estudiosos acreditam que o aumento de desastres naturais é um sinal de que a Terra está entrando em um período de tribulação, onde a humanidade enfrentará desafios sem precedentes. Os desastres mencionados na Bíblia, como terremotos e pragas, não são aleatórios. Eles fazem parte de uma narrativa espiritual maior que aponta para o julgamento final e a renovação final do mundo. Os 7 selos nos lembram que, mesmo diante do caos, Deus é soberano. Ele controla todas as coisas, e cada evento serve a um propósito dentro de seu plano divino. Essa perspectiva pode trazer consolo aos crentes, sabendo que as tribulações do mundo não são sem sentido. Eles são passos para o cumprimento da promessa de redenção de Deus e uma nova criação. Furacões e tempestades na Bíblia. O simbolismo do vento e da tormenta. Tempestades e ventos poderosos são símbolos recorrentes em toda a Bíblia, muitas vezes representando a presença e o poder de Deus. Na história de Jó, por exemplo, Deus fala com Jó do meio de um redemoinho, exibindo sua autoridade e lembrando Jó de sua soberania sobre toda a criação. Este momento na história de Jó, encontrado no capítulo 38, versículo 1, serve como um poderoso lembrete de que a voz de Deus pode ser ouvida mesmo no meio da tempestade. Da mesma forma, no Novo Testamento, vemos Jesus acalmando uma tempestade furiosa em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Enquanto os discípulos temiam por suas vidas, Jesus repreendeu o vento e as ondas, dizendo: "Aquiete-se, silêncio." Instantaneamente, a tempestade diminuiu, demonstrando a autoridade de Jesus sobre a natureza. Este evento milagroso não apenas tranquilizou os discípulos, mas também simbolizou como a fé pode proporcionar paz mesmo nas circunstâncias mais caóticas. Furacões como o Milton são lembretes modernos dos ensinamentos da Bíblia sobre o poder das tempestades. Embora possamos ver essas tempestades como desastres naturais, elas também podem ser vistas como eventos simbólicos que nos desafiam a refletir sobre nossa fé. Nos tempos bíblicos, as tempestades geralmente representavam momentos de provação e teste, mas também traziam a libertação de Deus. Para os crentes de hoje, furacões e outros desastres podem nos lembrar de nossa necessidade de fundamento espiritual, chamando-nos a buscar refúgio em Deus. Diante de desastres naturais, é normal sentir medo e incerteza. No entanto, a Bíblia nos encoraja a confiar na soberania de Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece fora de controle. Furacões, terremotos e outras calamidades servem como lembretes tanto da fragilidade da vida quanto da força de nossa fé. Por meio desses desafios, temos a oportunidade de voltar nossos corações para Deus e encontrar paz em sua presença. Os últimos dias. Estamos realmente perto do fim? A ideia de que estamos vivendo nos últimos dias tem sido um tópico de debate entre os crentes durante séculos. A Bíblia fornece inúmeros sinais que devem indicar a aproximação do fim dos tempos, mas também deixa claro que ninguém sabe o dia ou a hora exatos. Em Mateus, capítulo 24, versículo 36, Jesus diz a seus discípulos: "Mas sobre aquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, mas apenas o Pai." Este versículo serve como um lembrete de que, embora possamos observar os sinais, não podemos prever o momento preciso do retorno de Cristo. Dito isto, a Bíblia também nos encoraja a permanecer vigilantes. O aumento de desastres naturais,
conflitos globais e declínio moral parecem estar alinhados com os sinais descritos nas Escrituras. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, Paulo descreve os últimos dias como um tempo em que as pessoas serão egoístas, avarentas, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias. Desastres como o furacão Milton nos lembram da fragilidade da vida e dos sinais que a Bíblia nos oferece. No entanto, em meio a essas provações, somos chamados a fortalecer nossa fé e confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Momentos como esses são oportunidades para refletirmos sobre os ensinamentos bíblicos e nosso caminho espiritual. Compartilhe suas opiniões nos comentários. Você acredita que estamos vivendo os sinais do fim dos tempos? Se este vídeo ajudou você a refletir, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo. Que Deus abençoe sua vida e nos guie através desses tempos incertos. Nos vemos no próximo vídeo. Continue firme na fé.